Eu vou terminar antes do Plínio entrar, porque tem uma conversa, essa conversa fiada, inclusive pessoas da minha relação de origem judaica vêm que história, não, se o Hamas não tivesse afastado, a gente vivia numa situação de paz, a gente quer voltar à situação de paz que existia anteriormente. Cascata, mentira. Esta jovem brasileira, palestino-brasileira, ela vai contar para nós aqui agora o que era a vida dos palestinos antes de estourar essa crise, para entender qual é a paz de Israel. Especificamente o meu passaporte palestino. Então, como todo mundo parece ter virado especialista em Israel e Palestina nos últimos dias, eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês como funciona para os palestinos entrarem, saírem e se locomoverem dentro de suas próprias terras no cenário atual. E isso que eu tô falando da Cisjordânia, não de Gaza. Então eu já quero começar esse vídeo falando que esse documento aqui é um privilégio, porque de fato vários palestinos que nasceram na Palestina e que atualmente têm o status de refugiados não têm o direito de retornar ou possuir esse documento. Porém, esse é outro ponto que a gente vai ter que falar depois. Ao longo dos anos, eu sempre viajei frequentemente para a Palestina porque a minha avó, tios, primos e familiares moram lá. Inclusive, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha nasceram na Palestina e eu e os meus 3 irmãos mais novos somos brasileiros natos. Porém, a gente conseguiu a cidadania por conta da minha mãe. Só que isso aqui não quer dizer que quando a gente vai para a Palestina as coisas são fáceis. Muito pelo contrário. O primeiro ponto é de que a Palestina não tem um aeroporto. Ou bem, não tem permissão para ter um aeroporto. Então, como é que eu faço para entrar? Tecnicamente, o caminho mais fácil e prático seria pousar em Tel Aviv, em Israel, e depois cruzar a fronteira para a Palestina por meio terrestre. Mas é que na realidade isso não funciona por causa que eu, como palestina, legalmente não posso entrar em Israel através do aeroporto, tem que ser por meio terrestre. Então eu preciso pedir uma autorização do governo israelense caso eu queira entrar, que muitas vezes é negada ou então demora bastante tempo para sair. Então, para entrar na Palestina, eu preciso ir através da Jordânia por meio terrestre, onde eu cruzo a fronteira para ir para a Palestina. E isso é feito através de 2 ônibus, muita fila e sufoco e também pagamento que tem que ser feito para tu conseguir entrar na Palestina. Outro ponto é que na fronteira, oficiais israelenses podem barrar minha entrada ou então me interrogar por horas caso eles queiram. E isso mesmo tentando entrar na Palestina, porque eu passo pelo controle israelense. E como eu mencionei, eu tô falando da Cisjordânia, porque eu mesmo sendo palestina não posso entrar em Gaza. Inclusive é um tipo completamente diferente de documentação, o que chega a ser bizarro. E observação, mesmo sendo cidadã brasileira, que legalmente não precisa de visto para entrar em Israel, eu não posso usar minha documentação brasileira porque a minha cidadania estrangeira não vale absolutamente nada caso eu tenha a Palestina. Eles controlam isso porque Israel tem um banco de dados para todos os palestinos, então essa situação toda em si já é um ato discriminatório. Inclusive, recentemente está tendo uma fase de testes para cidadãos americanos que também possuem a cidadania palestina para entrar em Israel através do aeroporto. Isso aconteceu porque os Estados Unidos pressionou e disse que todos os cidadãos americanos, mesmo com residência palestina, pudessem entrar livremente em Israel, assim como os israelenses. Isso está sendo testado há 2 meses, mas ainda não entrou em efeito completo. Aparentemente vai começar em novembro. Eu vejo muito nas redes sociais o pessoal falando de que assim que a situação entre Israel e Gaza terminar, a paz vai voltar a reinar. Só que para a paz voltar a reinar, ela deveria estar lá em primeiro lugar. E os palestinos não têm paz há décadas. Só que muitos de vocês escolhem ignorar isso. No meu último vídeo eu expliquei um pouquinho do bloqueio em Gaza, porém os palestinos têm que lidar diariamente com a ocupação ilegal. Depois que eu entro na Palestina, tem uma pequena amostra de como é viver sob ocupação, como aconteceu quando eu fui visitar no passado e eu passei 1 mês e meio na Palestina. Como, por exemplo, soldados israelenses em estradas palestinas parando carros para revistas aleatórias, dentro da Palestina. Ou então tem que passar por catracas de segurança e oficiais israelenses para entrar dentro de uma mesquita na cidade da minha mãe, Hebron, que sofreu também um ataque terrorista de um extremista colono judeu, dentro da Palestina. Por exemplo, não poder caminhar por certas ruas de Hebron porque tem assentamentos ilegais protegidos por soldados israelenses. Pasmem, dentro da Palestina. Esses assentamentos ilegais são considerados ilegais de acordo com a lei internacional. A Convenção de Genebra proíbe um Estado de transferir sua população para um território que ocupou militarmente. Tem vezes também que a gente vai sair de carro e os soldados decidem bloquear as estradas palestinas, porque eles podem. Ou então quando eu vou do vilarejo do meu pai até Ramallah e passo por soldados armados no meio da estrada com as armas apontadas para os carros e pessoas. E nossa, eu quase esqueci dos checkpoints ilegais construídos por Israel, sem contar também os ataques nos nossos lugares sagrados, a humilhação diária, limpeza étnica, bloqueio ilegal, ataques às cidades palestinas, invasões diárias a casas palestinas e humilhação constante do nosso povo. Essas práticas discriminatórias têm nome e se chama apartheid. Então, se a gente parar pra pensar, não tem como a paz voltar porque ela nunca começou e nem vai começar caso, por exemplo, as resoluções da ONU não sejam aplicadas.
como, por exemplo, o direito dos refugiados palestinos voltarem às suas terras, a ocupação se retirar e os assentamentos ilegais de colonos serem retirados de território palestino. Que a limpeza do povo palestino de suas próprias terras acabe e a gente tenha direitos humanos básicos que muitos palestinos nunca experimentaram. Então, como a Lina Sarsour falou, eu não posso ensinar vocês a ter empatia. Ou vocês têm com todas as pessoas, ou vocês não têm. A liberdade não pode ser algo dividido e seletivo, a paz não pode ser algo dividido e seletivo, e muito menos a dignidade humana algo seletivo e dividido. Fantástico esse vídeo, né? Uma jovem, Fafá Pinheiro, mostrando o que é a paz. O que é a Palestina no tempo da paz de Israel, né? Exato. O pré-7 de outubro, né? Tava tudo em paz.